Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wellen Beatriz e o vídeo de hoje é a segunda parte da resolução de questionários da unidade 2. Vamos lá? Questão de número 6, lendo o enunciado. O octano é um dos principais constituintes da gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos. A fórmula molecular do octano é: para resolver essa questão, basta a gente utilizar a fórmula geral dos alcanos, que é essa aqui. CnH2n mais 2. Para a gente poder determinar esse N, a gente precisa lembrar do número de carbonos. E para lembrar do número de carbonos, basta observar esse nome octano. Esse OCT no início do nome corresponde a 8 carbonos. E esse 8 carbonos é o valor de N. Então, se a gente jogar na fórmula esse 8 carbonos no lugar de N, vai ficar C8H2, que multiplica 8 mais 2. É só resolver essa equação. C8H16 mais 2, C8H18. A gente já sabe da resposta, que no caso seria a letra A. A gente também poderia ir por um caminho mais trabalhoso, que seria montar os 8 carbonos, já que a gente sabe que OCT significa 8 carbonos, e depois preencher com os hidrogênios, respeitando a regra de que o carbono faz 4 ligações. E daí a gente chegaria no mesmo resultado, C8H18. É só marcar a letra A agora. Agora, vamos para a questão de número 7. O gás liquefeito de petróleo, GLP, é uma mistura de propano, C3H8, e butano, C4H10. Logo, esse gás é uma mistura de hidrocarbonetos da classe 2. E daí tem as opções. Se a gente lembrar bem, esse propano, que ele diz na questão, e esse butano, possui esse infixo AN, esse AN aqui. Se a gente lembrar esse AN, ele determina ligações simples, e que são cadeias saturadas, sem ligação dupla, sem ligação tripla, só ligação simples. Então fica fácil de lembrar, aqui está a estrutura do propano, aqui a do butano, fica fácil de lembrar que os alcanos são os correspondentes pelas cadeias pelos hidrocarbonetos de cadeia aberta com ligação simples. Então também seria a letra A, alcanos. Agora vamos para a 8ª questão, né? Lendo o enunciado. A OGX Energia, braço de exploração de petróleo no Maranhão do grupo EBX, do empresário Eike Batista, descobriu uma reserva gigante de gás natural, uma mistura de hidrocarbonetos leves, constituído principalmente por etano, propano, isobutano, butano, pentano, isopentano, dentre outros, na cidade de Capinzal do Norte, localizada a 260 km de São Luís. As reservas, segundo a OGX, têm de 10 trilhões a 15 trilhões de pés cúbicos de gás, o equivalente a 15 milhões de metros cúbicos por dia, metade do que a Bolívia manda ao Brasil diariamente. A nomenclatura desses hidrocarbonetos leves constituintes do gás natural é baseada, dentre alguns critérios, na quantidade de carbonos presentes no composto, o número correto de carbonos nos 6 primeiros compostos citados no texto são respectivamente. Então, o que a gente precisa responder aqui nessa questão é sobre aqueles gases que ele citou no texto anterior, no texto do slide anterior, qual o número de carbonos que cada um tem. Então, aí a gente vai tentar lembrar desse composto para determinar quais são os números de carbono e escolher uma dessas opções. Enquanto eu lia, eu grifei esses 6 gases que ele citou, que foi o etano, propano, isobutano, butano, pentano, isopentano. E daí a gente vai um por um analisar para responder essa questão. E daí temos esse
primeiro composto, que é o primeiro que ele cita, o etano. Se a gente olhar nessa estrutura, a gente pode contar muito bem que aqui existe 2 carbonos. Um carbono, 2 carbonos, é o etano. Se a gente lembrar da nomenclatura, a gente conseguiria responder mais rápido essa questão. Et é o que determina, é o nome que vai determinar que existem 2 carbonos. Então, aqui nessa estrutura que eu mostrei, 2 carbonos. Agora, o propano, que é o segundo que ele cita. Vai anotando aí para a gente se lembrar da sequência de carbonos que a gente está determinando aqui. Então, propano é esse composto aqui. Se a gente olhar para essa estrutura, a gente consegue contar 1, 2, 3 carbonos. Então, o primeiro composto tem 2, o segundo tem 3. Agora, esse isobutano. Essa imagem aqui e essa imagem. E os dois representam o isobutano, só que está desenhado de forma diferente. Mas se a gente contar aqui, a gente consegue contar quantos carbonos? 1, 2, que é esse que está no encontro, né? 3, 4 carbonos. São 4 carbonos presentes nesse isobutano. Então, o primeiro composto tem 2, o segundo tem 3 e o terceiro tem 4 carbonos. O butano também vai ter 4 carbonos. Se a gente contar nesse composto, o butano que eu botei agora tem 4 carbonos. Então, vamos para os próximos elementos, que foi o isopentano e o pentano. O isopentano pode ser representado dessa maneira, que aí a gente consegue contar 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, são 5 carbonos nesse isopentano. Ele pode ser representado assim ou assim. E o pentano agora? Esse pente, se a gente lembrar desse prefixo, a gente consegue lembrar muito bem que isso determinava 5 carbonos. Então, eu já dei a resposta. São, nessa estrutura aqui que a gente está vendo, 5 carbonos, né? Então, qual seria a sequência que a gente marcaria? Qual dessas letras? Eu lembro que o primeiro foi o etano, com 2 carbonos, o segundo 3 carbonos, o isobutano 4, o butano 4 também, o isopentano 5 e o pentano 5. Qual é a sequência? É a letra E. Respondemos essa questão, agora vamos para a próxima questão. Questão de número 9, continuando o nosso vídeo de resolução de questionários. Então, vamos ler o enunciado. Considere as afirmações seguintes sobre hidrocarbonetos. E daí tem essas 4 afirmações. E lá embaixo ele quer saber quais são as afirmações corretas. Então, vamos analisar uma por uma. Primeira afirmação. Hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos somente de carbono e hidrogênio. A afirmação 1 está correta, porque sabemos que hidrocarbonetos é constituído apenas de ligação de carbono com hidrogênio. Lendo a segunda afirmação agora. São chamados de alcenos somente os hidrocarbonetos insaturados de cadeia linear. Errado. Por quê? Porque os hidrocarbonetos alcenos são sim insaturados, que são os de ligação dupla. Mas ele determina aqui que é somente o de cadeia linear. E está errado, porque os de cadeia ramificada também são alcenos. Então, se ele não determinasse esse somente, estaria correto. Mas como ele disse que são os alcenos somente de cadeia linear, está errado, porque os de cadeia ramificada também são alcenos. Terceira afirmação agora. Cicloalcanos são hidrocarbonetos alifáticos saturados de forma geral CnH2n. Tá correto. Por quê? Cicloalcanos
são aqueles alcanos, né? São aqueles hidrocarbonetos saturados que fazem apenas ligação simples, então eles são alcanos, e ciclo, porque eles formam aquele ciclo, eles são fechadinhos, é uma cadeia alifática. Então, ciclo alcano está correto, são hidrocarbonetos alifáticos saturados de fórmula geral CnH2n. A terceira afirmação também está correta. E a quarta afirmação está dizendo, são hidrocarbonetos aromáticos bromobenzeno, p-nitrotolueno e naftaleno. A gente já pode saber que está errado. Por quê? Hidrocarbonetos, como a gente já afirmou ali na primeira afirmação, já concordou com a primeira afirmação e já sabe, os hidrocarbonetos são apenas ligações de carbono e hidrogênio. E quando ele diz bromobenzeno e p-nitrotolueno, ele está falando desse composto aqui, né, um anel aromático com essa ligação em um bromo. E como a gente já sabe, hidrocarboneto é só ligação de carbono e hidrogênio, então não deveria haver esse bromo se fosse um hidrocarboneto. Como há esse bromo, então essa quarta afirmação está errada. Esse é o bromobenzeno. E o outro que ele falou foi o p-nitrotolueno, que é esse composto aqui. É o tolueno, esse CH3 ligado ao anel aromático, mas na posição para ele tem esse nitrogênio aí. Então não faz ligação só de carbono e hidrogênio. Então está errado. A afirmação, a opção que a gente vai marcar são as afirmações que a gente determinou como corretas, que foram a 1 e a 3, que aqui é a letra A. 1 e 3 apenas as afirmações corretas. Agora vamos para a última questão. Questão de número 10, lendo o enunciado. As balinhas de naftalina são produtos muito utilizados em armários no combate às traças. Elas diminuem de tamanho com o passar do tempo devido ao fenômeno da sublimação. Assinale a alternativa que corresponde ao constituinte químico da naftalina e a série orgânica a que pertence respectivamente. Se a gente se atentar a esse nome naftalina, a gente já consegue supor qual é o constituinte dela. A gente poderia eliminar algumas opções aqui e se deter ao naftaleno, por conta do nome parecido. Mas se a gente conhecer esse composto, a gente consegue determinar qual é a série orgânica a que ele pertence. Esse composto aqui é o naftaleno, ele é o constituinte da naftalina, e se a gente perceber, ele é 2 anéis aromáticos condensados juntos. Então, olhando também, observando, a gente vê que ele não faz ligação com nenhum outro elemento. A gente consegue perceber que isso é um hidrocarboneto, porque são ligações de carbono e hidrogênio. Ligações apenas de carbono e hidrogênio diz pra gente que é um hidrocarboneto. Então, esse é o naftaleno e a série orgânica a qual ele pertence é os hidrocarbonetos e é um hidrocarboneto aromático. Então, qual seria a opção que a gente marcaria? A letra D, naftaleno, hidrocarboneto aromático. Essa foi a aula de exercícios de hoje, a aula de questionários. Até a próxima e bons estudos. Tchau!